Pessoal, o embate entre o governo e o Congresso, principalmente o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem trazido à tona novos capítulos. A nossa reportagem apurou que a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, foi ali uma das principais, digamos assim, prejudicadas pela queda do decreto do IOF. Isso porque ela foi a fiadora da candidatura de Hugo Motta para a presidência da Câmara. O PT apoiou a candidatura de Hugo Motta. E agora o Motta se vira contra o governo Lula. A Carol Nogueira tem mais informações ao vivo de Brasília. Conta, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todo mundo que nos assiste hoje. Exatamente, ficou um clima meio estranho aqui entre o Hugo Motta e a ministra Gleisi Hoffmann, justamente porque ela foi uma das principais fiadoras do Hugo no PT, enquanto ele fazia a sua campanha para presidente da Câmara. E aí, quando ele tomou essa decisão de pautar a derrubada do IOF, ele não comunicou a Gleisi, ele não conversou. E eles tinham uma relação muito amistosa, um canal direto de diálogo sobre as pautas do governo e sobre qualquer outra demanda que viesse da Câmara dos Deputados. E aí o presidente Hugo Motta não comunicou, a ministra Gleisi ficou sabendo, como a maioria dos parlamentares, pelas redes sociais no dia seguinte, no dia da votação da derrubada desse decreto do IOF. Ela ficou muito irritada, muito incomodada com esse gesto. Tentou conversar com o Hugo Motta naquele dia, foi ignorada. Ela ligou, ela mandou mensagem, não conseguiu falar com ele e, portanto, desde então eles não têm conversado. O diálogo com o governo hoje tem sido feito por meio de emissários. Inclusive ontem, quando o governo tomou a decisão de ingressar com a ação no STF para questionar o IOF, o presidente Hugo Motta foi comunicado pelo líder do governo, José Guimarães, e ele comunicou o Hugo Motta sobre essa decisão, então não houve aí um contato direto com a ministra Gleisi. O meu colega Lucas Borges também apurou nessa matéria junto comigo que o Planalto está evitando falar em traição da parte do Hugo Motta. Isso porque isso seria uma forma de um rompimento total, e não é isso que eles querem, né? Tem aí mais 1 ano e meio de governo, o governo não pode comprar essa briga, romper totalmente com o Congresso. O presidente Lula já falou isso, inclusive, várias vezes. Então, eles não consideram que foi uma traição, mas há sim um incômodo, e eles esperam a poeira baixar para que possa ter futuramente, daqui a algumas semanas, uma conversa com os presidentes da Câmara e do Senado, se eles quiserem conversar. Obrigado, Carol, pelas informações. Bom trabalho para você. Valeu. Carla, bom, daqui a pouco a gente vai trazer as falas do presidente Lula e também repercutir o que disse o Hugo Motta, mas a Gleisi, é claro, para ela ficou ruim, né? Porque ela é responsável por fazer a articulação política do governo com o Congresso e ela que fiou, né? Foi a fiadora da candidatura do Motta à presidência da Câmara. Diego, aí chegou aquela hora sabe, eu avisei? Ontem eu andei pelo Congresso, pelo Planalto ali, e conversando com algumas pessoas sobre essa questão da ministra, como é que fica, né? Deu uma esvaziada, tomou uma bola nas costas e tudo mais. E aí eu ouvi de duas pessoas muito próximas ao presidente Lula, eu avisei, falei para ela que ela estava comprando a candidatura do Motta sem nenhuma contrapartida, de uma forma muito rápida. Aí uma outra fonte falou para mim, como bom seria se a gente fosse o Brito, o Antônio Brito, que era o pré-candidato ao do PSD à presidência da Câmara. Outro falou assim, até o Elmar, que é o Elmar Nascimento, que é do União Brasil, acho que teria sido melhor do que o Hugo. Isso no entorno do presidente Lula, essa avaliação. E ela foi, de fato, como a Carol e o Lucas trouxeram nessa reportagem, a grande fiadora. Ela fechou esse apoio do PT, na época ela ainda não era ministra, ela fechou esse apoio do PT e do governo para a candidatura do Hugo Motta. E quando ela começou, Diego, você andava no Congresso, estava todo mundo falando, não, a ministra Gleisi está indo muito bem, está sendo. E aí eu perguntei para uma fonte, mas o que aconteceu? E aí a pessoa olhou para minha cara e falou assim, emenda, né? Então, eles reclamam do ritmo das emendas, que a própria ministra defende que está andando, ou seja, e aí começou esse desgaste com o Hugo Motta, e quando ele vira as costas para ela, aquele momento em que ela mesma sabe que vários aliados próximos a ela falaram, mas eu te avisei. Então, assim, agora, virando essa página, digamos assim, hoje o presidente, a gente vai falar sobre isso aí melhor, mas o presidente deu uma sinalização importante que a avaliação do governo nesse momento é a seguinte, Diego, a gente vai para o enfrentamento, mas sem romper a corda.
Essa é a toada, entendeu? Precisamos enfrentar, vamos bater em frente, mas eu também não vou acabar completamente com a relação, porque não dá, né? Então, o governo vai se equilibrar um pouco nisso em relação ao Congresso daqui para frente. Relação tóxica essa, hein, Sakamoto? Que parceiro tóxico é esse, o Centrão, não? O Centrão é o seguinte, se a popularidade do presidente Lula tivesse de vento e popa, o Centrão ia estar fazendo juras de amor, ia estar mandando doce de jabuticaba, ia estar chamando para jantar, ia estar fazendo convescotes, ia estar visitando o Lula querendo foto, como já aconteceu em outras vezes. Em 2010, não precisa nem ir muito longe, 2010, no final de 2010, Lula estava terminando o governo dele com popularidade de 89%. O pessoal queria ficar perto, queria abraçar, queria tirar foto. Por quê? Porque, estando próximo da fonte de poder e da fonte de popularidade, eles conseguem se reeleger. Eles têm mais chance de se reeleger. E um dos objetivos principais de um parlamentar é permanecer como parlamentar, né? Então, o que acontece agora com a popularidade baixa, aí o pessoal dá as costas mesmo, não tem problema nenhum de atropelar compromissos, não tem problema nenhum de falar coisas que não diria normalmente, né? E não só ao presidente da República, mas principalmente os seus assessores diretos e indiretos. Vamos lembrar que o poder e a força que tem uma ministra como a Gleisi Hoffmann, ela não é dela, é do presidente da República. É a força do presidente da República e ela como emissária desse presidente da República. Então, quando o Lula está forte, a Gleisi vai estar forte também. Quando o Lula vai estar fraco, a Gleisi vai estar fraca. Não, eu acho extremamente interessante o relato que a Carla traz sobre essa percepção interna, mostrando, inclusive, como os conflitos que existem dentro do poder, né? Mas o fato é que a responsabilidade disso, ela não é tanto pela Gleisi, porque podia ter apoiado um outro nome, poderia ter apoiado uma outra situação, tudo isso mais. De qualquer maneira, você ia ter um quê? Um governo enfraquecido, tentando fazer uma negociação, o que é sempre muito difícil.